Dia, meu nome é William Hideki Nakata, eu vou estar com matemática com vocês aqui, então eu vou falar um pouquinho sobre os principais assuntos do vestibular, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, que até fica melhor. Só. Bom, deixa eu colocar aqui, tela cheia, tá melhor. Tela cheia, amigo, aí. Bom, vamos lá, eu vou estar em matemática com vocês. Eu vou estar apresentando os tópicos mais importantes aí, apesar de que existem milhares e milhares de subtópicos, mas eu vou estar apresentando somente o essencial, porque já escolhendo os mais importantes já ainda são muitos, tá? Então, falar um pouco sobre mim primeiro. Meu nome é William Hideki Nakata, como eu falei, eu sou ex-aluno da Antônio Caçawara Castock, Escola Estadual da Grande Gabriel Monteiro aí, né? 2.700 habitantes, mora na aldeia, já ouvi muito, enfim. Atualmente eu estou cursando Ciência da Computação na FCT Unesp de Presidente Prudente. Estou quase terminando, estou no penúltimo semestre, tá? Mas ainda pretendo estudar um grande bocado aí, porque eu pretendo ainda fazer mestrado e doutorado. E as minhas linhas de pesquisa na faculdade basicamente sobre inteligência artificial, né? Então tem alguns tópicos, subtópicos aí da inteligência artificial, que é o machine learning, redes neurais artificiais, deep learning e o cálculo científico, tá? Então, basicamente, eu trabalho com isso na faculdade. E eu trabalho com isso na faculdade porque eu faço parte de um grupo de pesquisa e tenho fomento de uma instituição de fomento do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, tá? Então, eu tenho um emprego, não deixa de ser um emprego, né? Eu assinei um contrato com a FAPESP de exclusividade, ou seja, pesquisando para a FAPESP eu não posso trabalhar em outra coisa, então não deixa de ser um emprego que eu recebo para isso, tá? Mas basicamente é isso, então depois até quem, por exemplo, se interessar pela área de inteligência artificial, quiser falar um pouco comigo, saber como que se vale a pena entrar na faculdade para pesquisar esse tipo de coisa, vocês podem conversar comigo. Os meus contatos são esses, qualquer um desses lugares eu vou estar respondendo, tem meu e-mail, tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem meu WhatsApp, tem meu Discord, tá? Então, eu vou deixar aí, eu vou deixar no final também, mas eu vou, de qualquer forma, disponibilizar o link dessa apresentação, essa apresentação ela fica disponível online, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui, primeiro, sobre o conteúdo e a dinâmica da aula. Eu vou ensinar só o essencial, principalmente do nível fácil e do médio. Por quê? Eu não sei se isso é falado para todo mundo, mas o sistema de avaliação da maioria das provas de avaliação é o seguinte: você não ganha mais pontos por fazer a questão mais difícil, tá? Isso é meio que uma mentira, tá? É um mito. Porque se você parar para pensar na lógica, não pensando no esquema de avaliação, mas na lógica, não faz muito sentido você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Porque nessa situação, a chance de você ter chutado essa questão difícil é muito alta. Porque se você não acertou a fácil, que era a mais óbvia, por que você teria acertado a difícil? Certo? Então, a maioria dos sistemas de avaliações, eles colocam pesos na pontuação das questões baseado nisso. Então, você é meio que obrigado a acertar as mais fáceis para ter uma relevância na hora que você acertar as mais difíceis. Então, por isso que eu vou focar nas mais fáceis e nas questões de nível médio, justamente porque são as essenciais que você precisa acertar. Você não precisa acertar as mais difíceis, você não precisa ser um expert, um crânio, um gênio em matemática, tá? Ninguém precisa, tá? Nem eu tirava nota quase máxima, eu tirava 800, apesar de que eu tirava nota alta que eu precisava, claro, mas eu tirava 850, 870, não chegava a 900 a minha nota da, da matemática no Enem, por exemplo. Então, eu vou trabalhar com alguns pequenos resuminhos, tá, das matérias e as resoluções dos exercícios com vocês. Lembrando que, na matemática, principalmente, não existe uma forma só de resolver os exercícios. Eu vou resolver aqui com vocês, basicamente, da primeira forma que eu pensei na hora que eu li a questão, tá? Então, mas não que seja a questão, que seja o método exato, você tem que resolver desse jeito que eu estou explicando, tá? E vocês podem estar me interromper na hora que vocês acham necessário, para tirar dúvida, explicar de novo, de outra forma, até
vocês entenderem, tá? Então, basicamente, o conteúdo que eu vou abordar aqui vai ser basicamente esses tópicos, são 9, como eu disse, os últimos ali, os 2 últimos, principalmente, eles são mais... são de menos prioridade, porque são temas mais complexos, mais difíceis e caem de forma meio chatinha no vestibular, tá? Então, lógica, proporção, geometria, combinatório e probabilidade, que é um combinatório e probabilidade é muito importante, é bem meio dificinho, não é meio difícil, mas é meio confuso. Estatística normalmente só cai no Enem, e é sempre muito fácil. Funções, progressões, trigonometria e matriz e suas propriedades. Trigonometria não cai tanto no Enem, cai mais nos vestibulares externos, tipo, por exemplo, ITA, VUNESP, Unesp, Unicamp e os outros vestibulares que tem por fora, tá? Matriz a mesma coisa. Então, vamos começar com o primeiro tópico, que é lógica. Lógica talvez seja o tema mais importante o tópico mais importante da matemática, porque a lógica, ela não está sozinha, tipo, lógica, só lógica em si. A lógica está presente em todas as áreas da matemática, porque você realmente precisa pensar de uma forma que você pegue os dados de forma bruta, você pegue o que você tem de verdade, o que você tem de limitações, pegar essas coisas e falar, bom, se eu tenho isso, então eu posso ter isso. Então, isso é muito importante, na verdade, não só em matemática, né? Porque a lógica, ela está presente em todas as áreas do conhecimento. Porque você realmente precisa pensar de uma forma sequencial, né? Ligar os pontos para descobrir o que está acontecendo, tá? Então, a lógica fica mascarada nessas coisas. Então, por isso que, normalmente, não existe uma questão, por exemplo, uma questão de vestibular, que você fala, essa questão é de lógica. É muito difícil. Então, normalmente, você acha questões que você precisa usar a lógica, tipo, realmente usar a lógica, para chegar no que você precisa para fazer as contas ou nos fatos que você precisa averiguar, tá? Então, essa lógica ela é baseada em dedução, indução, abdução e inferência. Basicamente, o muito importante, principalmente esse primeiro tópico, que é a dedução. Porque a partir da dedução, você tem um conhecimento acumulado, e esse conhecimento acumulado faz com que quando você leia uma questão, por exemplo, você já fala, eu já vi isso antes. Então, essa parte pode ser que seja tal coisa, então a partir disso, você consegue resolver as coisas mais rápido, tá? Mais rapidamente. Então, basicamente, essa é toda a questão da lógica. Eu vou colocar uma questão aqui, mas como eu disse, a gente vai resolver junto. Eu vou estar fazendo assim, então eu vou estar colocando eu vou estar explicando o assunto e a gente vai resolver alguma coisa para já não perder o fio da meada. Mas como eu disse, aqui em lógica não existe questão de lógica em si, tá? Não existe. Normalmente ela está mascarada misturada com alguma outra área, tá? Então, como nessa próxima que eu vou mostrar. Então, essa é uma questão da Unicamp de 2020, ela é curtinha, já é uma diferença muito significativa das questões que são de vestibulares mesmo, de vestibular, e do Enem. Enem, a questão nem cabe no slide. Primeiro que eu tenho que espremer a questão para caber no slide. Porque o objetivo da questão do Enem é fazer você cansar, certo? É você ler um monte de informação inútil para você ficar perdido, perder tempo e não conseguir fazer a questão. Esse é o objetivo da questão do Enem, basicamente, principalmente em matemática. Que você precisa de um número ou outro que está misturado, que está escondido no meio de uma questão desse tamanho assim, você precisa achar para poder fazer a questão, tá? Mas enfim, só voltando nessa questão da Unicamp, a gente já percebe que é uma questão curtinha, de ler, né, no caso, e a gente vai ver aqui, ó, em uma família, cada filha tem um número de irmãos, tem o mesmo número de irmãos e irmãs, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Bom, gente, vamos lá. Aqui a gente tem que pegar as informações importantes. A gente vai agradecer esses vestibulares que colocam uma questão menor de ler, porque fica mais fácil a gente achar as informações. Então, primeiro de tudo, ele fala no final aqui que eu quero saber o total de filhos e filhas. Então, a gente vai ter que somar essa quantidade de filhos e filhas, tá?
Então, ele fala assim, que cada filho... Opa! Então, vamos colocar aqui o X vai ser os meninos e os Y vão ser as meninas, tá? Só para representar, para a gente colocar melhor nas continhas. Então, o que, que ele fala? Que cada filha tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Cada menina, tirando ela, no caso, ó, Y menos 1, dá todas as irmãs de uma determinada menina. Certo? Ele fala assim que ele tem o mesmo número de irmãos. Então, a quantidade de irmãs é igual à quantidade de irmãos, certo? Eu quero que vocês foquem bem nessa parte aqui, do y menos 1. Por que y menos 1? Porque tem as meninas. Se eu tiro a própria menina, que eu estou analisando agora, y menos 1 são todas as irmãs dela, certo? De uma filha aleatória. E ele fala que cada filho tem um número de irmãs, né, igual ao dobro do número de irmãos. Novamente, se eu tenho X quantidade de meninos, X menos 1, eu tiro um irmão, um filho aleatório, e X menos 1 vai ser a quantidade de irmãos que ele tem, certo? Então, a quantidade de irmãos que ele tem está aqui. E ele fala que a quantidade de irmãs é igual ao dobro do número de irmãos. Então, o dobro do número de irmãos é igual à quantidade de irmãs, certo? Então, a gente tem basicamente essas duas expressõezinhas aí. Daqui, a gente tem duas opções, e não vai importar qual a gente vai escolher, tá? Ou a gente pega e substitui essa expressão aqui embaixo, ou a gente pega essa expressão de baixo e substitui aqui em cima. No caso, substitui esse y por isso, ou substitui esse x por isso, tá? Não importa, você pode fazer qualquer um dos dois, vai dar certo da mesma forma. Então, eu vou substituir aqui essa expressão, eu vou substituir esse x aqui por essa expressão aqui, que equivale a x também, certo? Então, eu escolhi substituir esse x aqui. Então, substituindo esse x, a gente vai ter o 2 vezes o novo x, que é o y menos 1, menos o 1, tá? Igual a y. Então, a gente já tem essa expressão de baixo, só que agora substituído. Então, agora não tem mais segredo, é só a gente ir simplificando alguns parênteses ali, até isolar o x, o y, de algum valor. Então, eu pego essa expressão, simplifico esse parênteses, tá? Então, eu simplifico esse parênteses, eu tiro esse parênteses aqui, então o menos 1 vai juntar com menos 1, vai ficar menos 2, aqui dentro do parênteses, e o y vai ficar sozinho. Multiplicando o 2 de fora pelo parênteses, então a gente vai ter 2y vezes... a gente vai ficar 2 vezes y e 2 vezes menos 2. Então, a gente vai ficar com 2y e menos 4, igual a y, tá? A partir daqui, é só eu jogar esse y para lá e o menos 4 para cá, para a gente poder isolar o y do valor sozinho. Então, 2y menos y é igual a 4, isso quer dizer que y é igual a 4. Então, a gente descobriu que o y, que é a quantidade de meninas, de filhas, é igual a 4. Então, a partir disso, se eu voltar naquelas expressões que a gente tinha e substituir, a gente vai descobrir o número de filhos, certo? Então, pegando esse valor aqui e substituindo qualquer uma das expressões, pode ser nessa ou nessa, eu substituí aqui, eu já coloquei o resultado direto, mas substituindo nessa aqui seria mais interessante porque é a mais simples. Então, 4, né? A gente substitui aqui 4 menos 1 é igual a x. 4 menos 1 é igual a 3. 3. 3 mais 4 dá 7. Então, a resposta aqui é a C. Essa questão, vocês viram que realmente não tem muito a ver com só lógica em si, porque é o que eu falei. O importante aqui foi você saber como organizar as informações que você tinha. Como você, de forma lógica, organizar as informações que você tinha para formar aquelas expressões para você se situar o que estava acontecendo. Então, o que era a irmã, o que eram as irmãs e uma filha? Tá, então se eu tenho a quantidade de filhas igual a y, então se eu tiro uma filha e pego ela como referência, as irmãs dela
é igual a y menos 1, porque eu tirei uma filha, certo? Então, são esses pequenos detalhes que você vai usar lógica. São coisas que a gente não percebe, mas a gente está usando lógica ali, para pensar o que a gente vai fazer, tá? Então, basicamente, é mais ou menos dessa forma que a lógica vai estar escondida nas questões. A gente vai ter lógica escondida em todas as outras questões que a gente vai resolver, tá? Então, de qualquer forma, a gente vai estar treinando isso ao longo ainda da aula, certo? Então, eu vou pular para o próximo tópico. Essa era a questão única, até porque tem muito mais coisa para a gente ver. Outros tópicos mais importantes, tá?